Olá, bem-vindo ao canal do Largo e hoje tem Largo Responde. Você faz a pergunta, tira a sua curiosidade em relação à minha carreira, também a assuntos ligados a futebol e toda quarta-feira um vídeo aqui no canal do Largo com a resposta para você. Vamos lá então? Vamos para as perguntas. Márcio Donizete, Largo, o futebol está ficando chato na sua opinião? É um assunto que sempre nós jornalistas esportivos estamos tendo que responder com frequência devido às transformações em comportamento dos torcedores, atletas e dirigentes. Abração para você também, Márcio. Olha, sinceramente, eu sou apaixonado pelo futebol. Eu não acho que o futebol tá ficando chato, não. Gosto demais do futebol, faz parte do meu dia a dia, da minha profissão. Eu vivo futebol praticamente 24 horas, então para mim não tá chato, não. Eu acho que futebol é sempre legal e estou cada vez mais assim apaixonado por esse esporte que é maravilhoso. Igor dos Santos, Largo, você que já narrou diversos esportes, qual é o esporte mais difícil de narrar? Obrigado pela pergunta, Igor. Olha, claro que quando você não narrou ainda um esporte, você tem aquela expectativa, aquela apreensão, né? Você faz uma preparação grande, como em todos os outros esportes, você vai narrar, pelo menos eu faço isso durante todos esses anos que eu venho narrando vários eventos e muitas modalidades diferentes na minha profissão. Eu me preparo bem, procuro fazer isso sempre da melhor forma possível. Então, quando você vai narrar um esporte que você ainda não narrou, ele é difícil para você, mas a partir do momento em que você começa uma transmissão, uma narração, e você tem todas aquelas informações a seu dispor, que você foi lá, que você buscou, que você colheu, e você tem essas informações, e a partir do momento que você começa a narrar esse esporte que você nunca tinha narrado, você começa a ficar tranquilão, você começa a tomar conta dele. Então eu acho que não existe um esporte difícil para narrar quando você está muito bem preparado, quando você chega no estúdio para fazer ou uma gravação ou uma transmissão ao vivo desse esporte. Se você estiver preparado, não tem esporte difícil não. Pedro Rondon Rodrigues de Sá, boa noite, Largo. Qual foi a Copa do Mundo que você mais gostou? Olha, Pedro, das Copas que eu lembro, assim, que eu vi, lógico que foi de 94, que o Brasil foi campeão dos Estados Unidos, a Copa de 2002 com aquela super seleção também lá na Coreia e Japão. Eu acho que foram as duas, assim, que eu recordo, que eu pude acompanhar, foram as duas que eu mais gostei, não tenho uma preferida. A que eu fiquei mais triste, assim, pelo Brasil não ter conquistado o título de campeão foi a de 82 na Espanha, mas eu acho que a de 94 nos Estados Unidos e 2002 Coreia e Japão, pelo Brasil ter conquistado o título de campeão, eu acho que foram as duas que mais marcou, que eu mais gostei, com certeza. Daniel Martins, lá de Blumenau, Santa Catarina, grande abraço para o Daniel Martins, que esteve, inclusive, fazendo uma visita pra gente aqui nos canais ESPN. Foi muito legal conhecer o Daniel, que é um cara, assim, gente fina. E ele pergunta, Largo, sua preferência, Beatles ou Rolling Stones? Olha, Daniel, eu gosto mais dos garotos lá de Liverpool, gosto mais dos Beatles. O Maurício Mota Duarte também faz uma pergunta aqui. Qual foi o estádio mais difícil para você narrar um jogo? Olha, Maurício Mota Duarte, obrigado também pela pergunta. Quando eu comecei a minha carreira no final dos anos 80 e que eu fiz as minhas primeiras narrações de futebol, ainda na TV Tarobá de Cascavel, nós transmitimos uma competição chamada Copa da Soja, o Torneio da Soja, que unia ali os times da região, Cascavel, Toledo, Assis Chateaubriand, e também o Londrina, que é um pouco mais distante do norte, mas Londrina acabou participando dessa competição também. E eu fui narrar um jogo do Cascavel contra o Assis Chateaubriand Esporte Clube, que era um time amador de uma cidade ali próxima a Cascavel. Então o estádio, logicamente que não era assim, um estádio moderno, não tinha arquibancadas, não tinha uma cabine de transmissão, e eu narrei os jogos do Cascavel, do Londrina e também do Toledo contra o Assis Chateaubriand, lá em Assis Chateaubriand, num estádio que não tinha uma cabine de transmissão. Então narrei em cima de um caminhão, eu e o comentarista em cima do caminhão, eu e o Márcio Alcântara em cima do caminhão, o Márcio Alcântara, ex-jogador do Palmeiras, que era o meu comentarista na época, e o repórter, logicamente, do gramado. Então foi assim, o estádio mais com dificuldade para fazer a transmissão, porque não tinha a cabine de transmissão. Os amigos também do Urubu Informa, fazendo a pergunta, qual o momento mais triste que aconteceu em uma transmissão? Um grande abraço aos amigos lá do Urubu Informa. Olha, no vídeo passado eu falei, né, que aquela história do Muamba foi uma história que marcou bastante. Mas um outro fato que também ocorreu, que marcou bastante, foi triste na minha carreira como narrador, aconteceu quando eu estava em Bristol, nos Estados Unidos, trabalhando pela ESPN lá em Bristol, e eu estava narrando uma corrida de Fórmula Indy em 2001. Foi no dia 15
de setembro. Essa corrida aconteceu logo após o atentado às Torres Gêmeas e foi a primeira corrida da Indy na Europa. E nessa corrida, eu estava narrando, o Celso Miranda comentando, aconteceu aquele acidente terrível com o Alessandro Zanardi, que ele acabou perdendo as duas pernas. Depois o Zanardi voltou a competir mais em Jogos Paralímpicos. Então foi um momento também assim de bastante apreensão, um momento tenso, porque a corrida teve aquele acidente com o Zanardi saindo do box, ele acabou rodando na pista quando voltou do box e o Alex Taliani acabou atingindo o carro dele. Foi um momento assim tenso, foi um momento assim bastante triste também que eu vivi na minha carreira como narrador, o acidente com o Zanardi em 2001. Pergunta que vem também do Fabiano Walter. O Fabiano Walter quer saber o estádio mais sensacional que você já conheceu como espectador e trabalhando também. Bom, eu até respondi outro dia, Fabiano Walter, eu acho que o Maracanã, o atual Maracanã, dos estádios que eu trabalhei, acho que é o mais bonito que eu trabalhei. E estádios que eu visitei, que eu conheci, eu acho que o estádio Santiago Bernabéu do Real Madrid, que agora está sofrendo, parado por uma reparação, estão remodelando o estádio Santiago Bernabéu. Então, há 4 anos atrás eu estive lá, assim, é um estádio assim, realmente maravilhoso. Eu acho que o estádio que eu conheci como espectador, o mais bonito foi o Santiago Bernabéu, entre vários que eu tive o prazer de conhecer. Nicolas Pinheiro pergunta também, quantos anos você começou a sua carreira? Como alguém poderia começar uma carreira assim? Saudações, forte abraço, Nicolas Pinheiro. Então, olha, Nicolas, eu comecei quando eu estava em Curitiba. Eu tinha 17 anos, 17 para 18, já tinha na minha mente desde criança que eu queria ser um narrador, um apresentador de televisão. Narrador de televisão era o meu objetivo, mas também gostaria de apresentar. E fui correr atrás desse objetivo lá em Curitiba, quando eu estava lá, me preparando para fazer o vestibular. Lá eu comecei numa rádio como auxiliar de plantão, depois como plantão de esportes, depois como repórter de campo. Aí voltei a Cascavel, comecei na TV Tarobá em Cascavel, então foi com mais ou menos 17 anos que eu comecei a minha carreira de narrador. Pergunta que veio do Gé, então. O Gé pergunta quais esportes que você mais curte narrar, qual o esporte mais difícil, mais inusitado que você narrou. Acho que mais inusitado foi o que eu respondi até, acho que foi no programa, no vídeo passado, no anterior, que é o lacrosse, né, que era bem diferente, assim, que eu fiz com o Paulo Antunes. E como eu falei numa pergunta nesse vídeo mesmo anteriormente, eu acho que não existe um esporte difícil quando você está bem preparado, você sente aquela ansiedade antes de começar a transmissão, mas a partir do momento que começa a transmissão, vai embora e tudo passa rapidinho. Pergunta também que vem do Mário Marra, comentarista dos canais ESPN, tem uma curiosidade. Como você consegue ser tão espetacular assim? Mário Marra! Não, Mário Marra, eu não consigo ser tão espetacular assim, porque você, Mário Marra, é mais espetacular do que eu. Valeu? Abração pro Mário Marra. Muito bacana sempre trabalhar com ele também lá nos canais ESPN. Bom, se você tem uma pergunta para fazer, deixa aqui nos comentários do canal do Largo. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo com o Largo Responde. Até lá!